Muito obrigado, Sr. Juiz Conselheiro Irene Barreto, por aceitar falar connosco a propósito destes rostos da autonomia, sendo o senhor um deles. E, habitualmente, quando falamos em rostos da autonomia, pensamos mais em perfis políticos. O senhor não tem um percurso político no sentido da política partidária. Eh, Como é que se sente a integrar esta história da autonomia com o perfil que tem, que é um perfil mais técnico da área do direito? Muito obrigado pelo seu convite. Eu tenho uma grande admiração por si, como jornalista, como investigador, e é com muito prazer que aqui estou. Mas eu queria começar por discordar de si. A autonomia não tem rostos. A autonomia é do povo da Madeira. Todos os madeirenses são a autonomia. É preciso, quando se olha para a autonomia, verificar um antes e um depois. Como é que era o povo da Madeira antes do 25 de Abril? Era um povo submisso, um povo com medo, um povo com medo de olhar as pessoas. Eu lembro-me perfeitamente, porque eu vivi muito, muito no campo nessa altura, e eu vi como é que era, sobretudo, as pessoas do campo quando iam à cidade. Eles tinham medo de ir à cidade. Hoje isso não acontece. Nós somos autónomos, somos dignos, temos força e coragem de enfrentar o dia a dia e o futuro. Portanto, não há um rosto de autonomia. O povo madeirense é aquele rosto de autonomia, é para ele que se fez a autonomia. Por isso, eu digo, eu integro-me como madeirense que sou, como homem do povo que sou, eu integro-me nessa autonomia. Eu sei que está a pensar em figuras que se destacaram, que, digamos que foram depois os grandes impulsionadores da autonomia, mas para mim a autonomia é do povo da Madeira e não é de qualquer outra pessoa. Portanto, eu Eh, estou lá, eu estou lá. E mais, eu vivi a autonomia, porque eu conheci o antes e o depois. Eu sei como é que era a Madeira antes do 25 de Abril e como é que era a Madeira depois do 25 de Abril. Antes do 25 de Abril, digamos que era a Madeira dos senhores e a Madeira decidida a partir de Lisboa. Poderia resumir assim? Sim, com toda a razão. A Madeira não tinha, tinha uma autonomia administrativa muito mitigada, com um governador do distrito que se dizia autónomo, mas que não tinha autonomia nenhuma, e uma Que era junta escolhido geral, também por Lisboa, não era que era ideia? Lisboa, e uma junta geral, que digamos que era o governo, mas faltava, digamos, toda a autonomia de decisão. As grandes decisões eram tomadas em Lisboa. Os grandes projetos, digamos, e fizeram-se os grandes projetos hidráulicos, portanto, as barragens, etc. Tudo isso foi decidido em Lisboa. E não, a Madeira não tinha, digamos, não tinha não só autonomia, como não tinha dinheiro para fazer o que quer que fosse. Tudo isso era canalizado a partir do Terreiro do Paço. Isso mudou, felizmente. Esse seu conhecimento do antes do 25 de Abril e do pós 25 de Abril, portanto, tem esse conhecimento porque é madeirense, nasceu aqui. Como é que isso determinou a forma como encarou o seu cargo de representante da República? Eu imagino que a percepção da autonomia que tem deve ser naturalmente diferente de alguém que, eu não digo que seja melhor ou pior, mas diferente de alguém que não tenha nascido aqui e que não tenha visto essa mudança. Eu tenho tendência a concordar consigo no sentido de dizer que quem viveu o antes e o depois tem uma sensibilidade maior para determinados problemas. Eu aceito isso. Mas é só até esse ponto. Para o mais, eu já não. Para exercer este cargo de representante da República que eu estou a terminar, não é para mim, na minha opinião, e como sabe, as opiniões são sempre discutíveis, minha opinião não é fundamental que seja madeirense. Como tenho dito várias vezes, o que é fundamental são três qualidades que eu vou voltar a repetir. Equidistância em relação, digamos, à política, ou à política partidária, competência e bom senso. Isso não é preciso. Há outras pessoas que não são madeirenses e que têm essas qualidades. Mas
exigir-se agora que seja sistematicamente uma madeirense representante da República, digamos, é pôr em causa os meus antecessores, é pôr em causa os representantes e os ministros e os representantes da República nos Açores, que nunca houve um açoriano que representasse a República nos Açores. E, portanto, todos eles serão mandatos que foram considerados positivos. Eu lembro-me que o meu antecessor saiu da Madeira, digamos, saudado por todas as forças políticas. Ele não era madeirense, mas ele chegou à Madeira, interessou-se por Madeira, estudou a Madeira e, no fundo, passado algum tempo, sabia mais sobre a Madeira que a maior parte dos madeirenses. Portanto, o que é preciso, como digo, é pessoas competentes e de bom senso. Portanto, o ser madeirense ajuda digamos, na percepção, no arranque, não é determinante para a função. Não, não é, na minha opinião, como digo, isso é discutível, na minha opinião, não é determinante para a função. Nem também me parece que seja, como é que é dizer, quem não é madeirense não pode exercer este cargo, não, pelo contrário. Eu não gosto muito de politizar esta situação, mas eu devo dizer-lhe que, por vezes, eu tenho uma sensação, provavelmente errada, talvez devido à minha sensibilidade, que o meu colega dos Açores é melhor tratado do que eu, embora eu seja madeirense. Quando eu olho para como a comunicação me trata, como os políticos me tratam, e olho como o meu colega que está nos Açores é tratado, eu tenho a sensação que ele é melhor tratado do que eu. Aliás, costumo dar este exemplo, já dei, os jornalistas, não sei se é o vosso jornal ou se é o outro, fazem no fim do ano tentar saber quem é a personalidade, digamos, do ano na Madeira. Eu não entro nessa categoria. Ninguém pergunta onde é que entra o representante da República, não obstante eu ser madeirense. O meu colega, que não é madeirense, foi considerado a personalidade do ano nos Açores por um jornal. Veja a profunda diferença que há entre um e outro. Eu sou madeirense. Os santos da casa não fazem milagres, costuma-se Exatamente, dizer. exatamente, Não é? exatamente. Mas eu não sei se não há mesmo um certo preconceito por facto de eu ser madeirense. Mas isso, como digo, não é momento agora para estarmos a acentuar isto. Eu vou-me embora. Estou muito satisfeito com aquilo que consegui fazer durante estes 15 anos e, portanto, eu não saio decepcionado com ninguém, nem por coisa nenhuma. A Madeira a gente viu nestes, praticamente a todo o tempo destes 50 anos de autonomia, houve muito confronto com Lisboa e principalmente Alberto João Jardim tinha o entendimento que só se ia conseguindo mais autonomia Uhum. com esse confronto. É assim que se constrói a autonomia ou esse confronto faz parte, mas não deve ser sempre assim? Como é que é este equilíbrio? Se é Eu, que eu, o Dr. Alberto João, de quem eu tenho uma profunda admiração, porque sou quem, como digo, sou quem não conheceu o antes e o depois, é que não sabe qual foi o papel do Dr. Alberto João nessa matéria, eh, tem esse conceito de que o que interessa é o confronto. Eu, talvez devido ao meu feitio, eu sou mais pela harmonia. Eu acho que deve haver harmonia entre todo o nosso país. O nosso país é um todo unitário e deve haver harmonia sempre que possível para que nós consigamos progredir. Mas há maneiras de ser, há quem entenda que não. O contencioso pode funcionar algumas vezes, não sei se funcionará sempre, e sobretudo eu não percebo como é que se pode falar em contencioso quando, quando há, digamos, uniformidade na gestão da coisa pública em Portugal neste momento. Quem está no poder na República é o PSD, ainda que com uma coligação com o CDS. O mesmo acontece na Madeira e nos Açores. Portanto, é o mesmo partido dominante, portanto, não se compreende como pode haver dissídio. E de vez em quando parece que há. isso leva-me a questionar se esse contencioso se não será criado artificialmente para ganhos políticos no dia a dia, em eleições, digamos assim, mais do que haver de facto um contencioso. De facto, quer dizer, de direito, no fundo. Eu devo dizer que neste preciso momento
eu acho que se deve fazer um esforço para harmonizar as coisas. Eu sei que neste momento há um mal-estar compreensível em relação ao comportamento, digamos, do Governo da República, no que diz respeito, por exemplo, ao subsídio social de mobilidade, que as pessoas não gostam que se chame de subsídio, mas por enquanto é isso que as pessoas entendem. É, é, essa amargura que eu sinto por parte dos órgãos do governo próprio da região e que eu partilho, deve ser ultrapassada e penso que será ultrapassada no mais curto espaço de tempo. Mas a questão do subsídio social de mobilidade não é uma questão de fundo do ponto de vista jurídico, do ponto de vista constitucional, do ponto de vista das leis. É, no fundo, um ato de quem ocupa os cargos neste momento, quem está num governo, quem está no outro. Não é algo de essencial na relação entre Estado e região, enquanto entidades, enquanto figuras que estão na Constituição. Eu permito-me discordar de si. Eu acho que o sistema que neste momento está em vigor, eu neste momento já não sei bem se está em vigor, porque ele tem sido sucessivamente suspenso. Portanto, a história de se exigir que para se ter acesso ao subsídio não se tenha dívidas ao fisco nem à segurança social, na minha perspectiva, é inconstitucional. Eu, aliás, já não sei, não foi muito valorizada a minha posição, não a vi sequer valorizada, mas eu declarei publicamente que estaria disponível, se isso se mantivesse, a É o ir Tribunal Constitucional, sim. discutir a questão ao Tribunal Constitucional. Porquê? Por uma razão muito simples. Porque nós somos um Estado unitário. Nós não podemos, os madeirenses não podem ser tratados, digamos, diferentemente de quem está no Algarve, ou quem está no Trás-os-Montes, ou quem está nas Beiras. Nós somos uma nação unitária. Não pode haver discriminação, pelo contrário, tem que haver coesão. Coesão é uma palavra com uma densidade suficiente para prevenir precisamente estas circunstâncias. E gostava também de dizer outra coisa. Eu, como representante da República, sempre fui muito cuidadoso e muito atento a todas as espécies de discriminação ou de tentativas de discriminação que, na minha opinião, existem. Por exemplo, a questão de um jogo em que o Marítimo perdeu por falta de comparência. Eu não tenho os factos todos, mas declarei também aí que se tivesse os factos todos e se confirmasse que o Marítimo tinha perdido esse jogo por não ter comparecido a um jogo onde não compareceu por falta de condições, digamos, de voo, que aí havia um problema grave e que eu estaria disposto a suscitar esse problema superiormente. Ainda não consegui recolher dados sobre isso suficientes para ter uma posição clara sobre essa matéria. O que lhe posso dizer, por exemplo, no outro caso, há muitos anos já, em que uma equipe de futebol, salvo de basquete, eu não tenho bem agora os dados todos, porque já foi há muitos anos, havia uma competição no continente em que uma equipe madeirense tinha direito a participar, mas tinha ela que pagar do seu bolso as viagens, etc. Ao contrário do que acontecia com as outras equipes. E eu aí decidi por isso, escrevi um ofício ao Ministro da Tutela e a situação foi resolvida. Portanto, eu entendo que nós temos que estar ciosos da nossa autonomia e ciosos do facto de sermos uma nação coesa, unitária e solidária. Eh, posso. É correto dizer que a Constituição de 66, faz amanhã 50 anos da aprovação, resolveu a questão independentista, agora pensando na Madeira, também dos Açores, eventualmente, mas pensando na Madeira, resolveu a questão independentista, mas que a região não, desculpa, a questão autonómica fica- vai ficar sempre pendente, isto é, nunca se resolve, é dinâmica, portanto vai marcar sempre a relação entre o Estado e a região. Eu admito outra visão, mas a ideia que eu tenho é que a Madeira nunca teve, digamos, validades ao nível da independência. Nós sempre quisemos ser As autónomos, bombas que explodiram. mas isso tem um contexto muito particular.
é uma situação muito concreta em que havia no continente aquilo que se chamava o PREC e a reação da FLA, na minha opinião, era mais uma reação contra esse estado de coisas do que propriamente o sentimento vamos tornar independentes. A Madeira nunca foi independente, mas quando se fala, por exemplo, da revolta da Madeira, que é talvez a revolta em que a Madeira foi independente durante um mês e tal, de 4 de abril de 31 a 2 ou 3 de maio desse ano, em que tivemos um governo próprio, até tivemos moeda, tivemos jornais, etc., jornal oficial. Um zarco. A moeda, o zarco, uma coisa rudimentar, Exato, mas era exatamente. moeda, Portanto, sim. tudo isso não tinha a ver com a Madeira. Tinha a ver com os deputados da situação, nessa altura, que tinham sido deportados para a Madeira, que fizeram, os militares que fizeram a revolução. Evidentemente, depois alguns madeirenses aderiram, mas nunca foi uma revolta da Madeira, no sentido como foi a revolta do leite, ou a revolta da farinha, ou mesmo a revolta da água mais tarde. Portanto, é preciso termos consciência disso. A Madeira nunca teve, digamos, uma vontade de ser independente, de se separar da pátria, digamos assim. Teve sempre uma tendência forte para ser autónoma, no sentido de querer mandar naquilo que podia ser mandado. E, nomeadamente, esse sentimento expressou-se fortemente nas comemorações do 5º centenário da descoberta da Madeira, em 1920, 21, por essa altura. Uma figura muito importante nessa altura, nesse movimento, que foi, aliás, um pontaçoense chamado Manuel Pestana Reis. Hum, como é que se Desculpa, explica? mas entretanto não respondi à segunda parte. A autonomia é um processo em evolução. Nunca podemos dizer que é um processo acabado, não. É um processo dinâmico. Por exemplo, em 1976, nós tivemos uma Constituição que nos deu autonomia, mas com algumas limitações, nomeadamente ao nível da legislação. A legislação em 70, de acordo com a Constituição de 76, a Assembleia Legislativa tinha um poder muito limitado, estava muito condicionada. Esses limites desapareceram na revisão de 2004. Portanto, a partir daí, digamos, melhoramos a nossa qualidade em relação à autonomia. Eu entendo que, efetivamente, é possível melhorar. É possível melhorar. Mas entende, compreende, permite-me a expressão, não é correto, mas o alarido em torno da questão é preciso aprofundar a autonomia quando não usamos os poderes que a revisão de 2004 vieram permitir, nomeadamente, por exemplo, as autorizações legislativas, ainda antes falava de questões no domínio público marítimo, que era possível legislar, era possível ir um pouco além e não se fez nada disso, nem o Estatuto Político e Administrativo foi atualizado. Compreende-se isto parece contraditório, pedir mais quando não se usou o que temos. Eu acho que tem toda a razão. Eu acho que nós devemos saber usar aquilo que temos no domínio legislativo, mas no domínio fiscal, em outros domínios. Nós temos alguma capacidade autonómica que não foi devidamente usada. Mas mais grave do que isso, temos um estatuto político-administrativo absolutamente desatualizado, que não corresponde sequer à revisão constitucional. Portanto, enquanto toda a gente quer uma revisão constitucional, quando se pergunta para que as pessoas não sabem bem para que querem, nós tínhamos um estatuto que nos podia resolver. Não digo que todos os problemas, como digo, a autonomia é um processo em evolução, nunca será um processo finito, mas se tivéssemos um estatuto moderno, atualizado, que definisse claramente as nossas áreas de atuação, quer ao nível político, quer ao nível legislativo, quer ao nível administrativo, nós ganharíamos em qualidade em relação à nossa autonomia. Mas não me pergunto porquê. Não me pergunto porque porque eu não sei responder. Não sei responder. Os Açores já fizeram isso, com vantagens. Nós
continuamos à espera de não sei de Com quê. chumbo pelo meio. Com chumbo pelo meio também pretenderam ir a um ponto que depois o Tribunal Constitucional cortou na questão dos Açores. Sim, mas não quero comparar o mesmo com esses cortes, porque evidentemente que os Açores quiseram, eu não tenho agora bem presente isso, mas a ideia que eu tenho é que os Açores queriam um estatuto em que ficavam praticamente com o domínio público marítimo só para eles. Era mais ou menos a ideia Sim, sim, que eu sim, tenho. simplificando, sim. Simplificando é assim, e, isso não pode ser. Eu entendo que deve haver, em relação a essa matéria, acho que deve haver uma cogestão, uma gestão partilhada entre a região e a República, mas não mais do que isso também. Uma das coisas que, isso, se há pessoas que sabem muito, muito, muito bem, é o senhor, que há contestação aqui na Madeira, não sei se digo bem ao cargo, se, à pessoa, não, penso que não, mas ao cargo. Portanto, admito que do ponto de vista simbólico, poder-se-ia, no mínimo, encontrar outro nome, outro enquadramento, porque de facto a ideia de representante da República pode transmitir a ideia de que é um elemento externo que está para controlar, para vigiar. Eu julgo saber Uhum. que não é o caso, mas admito que se poderia mexer aqui qualquer coisa para não dar esta ideia desse tal elemento externo, de ser, dar mais a ideia de que é alguém que está para colaborar, para ajudar no fundo e não tanto para impor coisas de fora. Eu devo dizer que os nomes pouco importam. Aliás, quando se fala para mudar os nomes, tenho ouvido e visto tudo, desde provedor da República, etc, etc. Mas o delegado da República, muita coisa. Mas os nomes pouco importam. Por exemplo, antes era o Ministro da República, agora é o representante da República. Amanhã pode ser o representante do Presidente da República. Porque agora vou dizer algo que pode ofender algumas vez mais sensíveis, mas a ideia que eu tenho mesmo, se alguma vez os poderes do representante da República fossem entregues ao seu Presidente da República, eu acho que um Presidente da República avisado ia nomear um delegado dele, ou representante dele para cada uma das regiões. Mas Não isso digo que teria de os meus. estar consagrado na Constituição, ou não, Não sei, não necessariamente. sei, não sei, não sei. Teria de ser Como, alguém para como, como, acompanhar, ser o conselheiro do Presidente para as exato, regiões. exato, exato. Que o Presidente tem a sua casa civil, tem a sua casa militar. Porque é que não havia de ter, se fosse isso, para poder bem decidir os assuntos da região, ter em cada região? Aí teríamos mais uma guerra política. Pois é que eu As digo. regiões iam dizer que estavam subalternizadas. É o que eu digo, é o que eu Então digo. voltamos ao representante da República. Porque nós temos que ver o representante da República, a sua função essencial é o garante da Constituição. É para isso que ele está na região. É para garantir que os valores que estão inscritos na Constituição são respeitados na região pelos órgãos próprios do governo. Ou seja, que a Assembleia da República, ao legislar, tem que respeitar a Constituição e o governo, ao fazer normas regulamentares, tem que respeitar a Constituição. Isso é a função principal do representante da República. E essa função é igual àquela que o Presidente da República tem em relação às normas nacionais, às normas que vêm da Assembleia da República ou que vêm do Governo da República. Essa é a função de garantia da Constituição, dos valores que estão escritos na Constituição. Mais do que isso, não. Eu não me vejo a interferir na autonomia da região, nos problemas da região. Eu posso ajudar quando pedir e o puder. Posso ajudar a tentarmos resolver esses problemas. Mas eu não sou um empecilho, não impeço que a autonomia se desenvolva, se aprofunde. Não, pelo contrário, pelo contrário. Mas o representante, mas isso é o representante da República, o cargo exercido por si. Admite que, como está desenhado neste momento, outra pessoa possa ter uma atuação diferente e ser um empecilho.
Isto não quer Mas dizer que tenha como? acontecido. Não como, mas como? Não tem. Vetando um decreto legislativo, por Mas, exemplo, mas, mas, mas desculpa lá. tem sempre questões constitucionais. Mas ainda bem que me fala do veto. Porque o representante da República, quando veta, não tem a última palavra. Por exemplo, eu não tenho agora os números de cor, mas eu, salvo erro, vetei durante os 15 anos, salvo erro, 12 ou 13 vezes. Esses diplomas foram vetados, a Assembleia aceitou as minhas considerações e então aceitou o elogio, aceitou, não, guardou, não voltou, e em dois ou três, talvez três casos, não concordou comigo e enviou-me o diploma e eu tive que assinar. Quem manda nessa matéria não é o representante da República, é a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa tem o poder de obrigar o representante da República que É, vetou o é diploma a como a assinar. nível nacional, mas Não, como não, não, sabemos, também não, a nível nacional houve governos que consideraram o presidente um impedido à sua atuação. Era neste. sim, eh, doutor Elvis Passos, isto tudo é possível. Eu estou a falar da realidade concreta e dos dados concretos que eu tenho. Mas eu já tenho dito, e volto a repetir, que na hipótese de ser o senhor Presidente da República a fazer o controle das leis regionais, nessa altura o veto do Presidente da República não podia ser, digamos, suplantado pela decisão da Assembleia, porque estávamos a falar de um órgão de soberania em relação a um órgão que é apenas constitucional. Portanto, por isso é que eu costumo dizer, embora as pessoas pensam que eu estou a blasfemar, quando digo que colocar as funções do representante da República nas mãos do Presidente da República é um retrocesso na autonomia. uhum, uhum. Mas as pessoas não percebem isto ou não querem perceber. E considera que a autonomia, neste caso da Madeira, corre algum risco hoje em dia? Por exemplo, fala-se muito na questão da lei de finanças, deixe-me dizer assim, independência financeira, autonomia financeira que está por natureza sempre comprometida, por exemplo, precisamos sempre de transferências do Estado. Isto não limita, não é um risco à autonomia? Evidentemente que se nós fôssemos autónomos financeiramente seria muito melhor. Mas eu não sou nem fiscalista, nem, economia, nem economista, mas a ideia que eu tenho é que a Madeira não tem capacidade financeira para se autofinanciar. Precisa sempre do apoio do Estado e do apoio dos fundos europeus. Portanto, isso parece-me E possível. ao Agora, limite à autonomia, ou não? eu não acho que seja um limite ótimo, porque nós vamos ver, isso acontece um pouco por todo o país. Nós vamos ao Algarve, aí também é o governo central, são as leis das finanças nacionais que apoiam o Algarve, como apoiam Bragança, como apoiam. O que é preciso é que os recursos do país sejam, digamos, distribuídos equitativamente. Agora, se vem dinheiro do Orçamento de Estado ou vem dinheiro da União Europeia, nós temos que aceitar. Temos que aceitá-lo porque isso faz parte, digamos, da coesão nacional e, no fundo, também da coesão europeia, que nós queremos cada vez mais que os Estados-membros da União Europeia sejam, digamos, eh, equilibrados do ponto de vista económico e social. Portanto, não vejo mal nenhum. Agora, o que eu vejo mal é o tempo que está à espera de uma lei de finanças regionais. Eu não tenho ideia nenhuma se deve haver uma lei de finanças da Madeira e uma lei de finanças dos Açores, ou se deve ser uma lei de finanças comum às duas regiões. Eu não tenho dados, não sou entendido nessa área para ter uma opinião. O que eu digo é preciso, é preciso. Já esperamos muito tempo. Mas também é muito por culpa própria das regiões, não avançar. Eu Eu recordo não, aqui eu, na. eu não peço culpas. Eu não passo culpas a ninguém. Pois, mas, Eu não quero, quando, eu não é sei. porque assiste aqui na região ao discurso de que é preciso, é preciso, é preciso, mas também nunca avançamos com a proposta de lei. Estamos há anos com comissões aqui na Assembleia Regional, depois o estudo de Paz Ferreira, e depois nunca se dá o passo,
nunca se dá o passo seguinte. Portanto, vamos falar em responsabilidades em vez de culpas, portanto, são eventualmente responsabilidades partilhadas entre o Estado e as regiões, a questão da lei de finanças. Pergunto. Eu não peço uma resposta. Certo. Ainda sobre as questões de Mas, riscos de mas admito que possa ter razão nas suas considerações, admito, mas não, eu não tenho os dados todos para dizer onde é que está o problema, por ainda não termos uma lei de finanças regionais. Não tenho dados. Se tivesse, com toda a franqueza, eu lhe dizia, não tenho dados para dar, digamos, distribuir culpas. Portanto, eu prefiro não pôr assim. Ainda sobre os riscos de autonomia e lembrando como esta conversa começou, que é o conhecimento do que era antes do 25 de Abril e do que é depois, leva-me à questão dos jovens. Acho que os jovens têm autonomia como relevante, por exemplo, porque a falta de memória do que era antes pode, pode tender a achar-se a tomar autonomia como um dado adquirido e não está disponível para uma luta até do ponto de vista dos princípios, cultural, de reivindicação para a autonomia, ou acha que isso não é uma questão que se coloca hoje? Sabe, os contactos que tive com os nossos jovens, eles estão muito cientes da sua autonomia. E nós notamos isso ao nível dos estudantes, quando se coloca a questão das viagens, eles querem, querem ser autónomos. Nós sentimos isso. Portanto, eu não tenho, sabe, eu não sei, eu talvez seja um pouco ingênuo, mas eu acredito muito na nossa juventude. Eles têm outras maneiras de ver o mundo e a vida, mas não sei se eles hoje não serão melhores do que nós, na mesma altura em que tínhamos a idade deles. A minha idade, a sua é um pouco diferente. Vou falar de mim. Também da minha, também da minha. Garantidamente. Aliás, eu considero que a geração dos 20, 30 anos hoje tem muito mais conhecimentos, muito mais Muito perspectivas do mais, que eu muito mais, tinha com muito mais, aquelas. muito Isso mais, é muito mais. E hoje a chamada inteligência artificial mudou isto tudo. Mudou tudo. E nós temos que aprender a viver com isso. assim, mais E, do que- que. e temos que também aprender a viver com os jovens. Que eles hoje têm outras preocupações, muitas vezes difíceis que a gente aceite, mas é a vida deles e eles são autónomos mesmo em relação a factos e a situações que eram inimagináveis no nosso tempo. Uhum, uhum. Eu já tenho uma ou duas questões para colocar sobre a sua carreira antes de chegar a representante da República, mas eu gostava que me dissesse, como representante da República, que decisão é que mais se orgulha de ter tomado? Orgulho pode ser um pouco exagerado, Hum. mas que acha que foi uma decisão correta naquele momento e determinante. Penso que terá a ver com que essa decisão terá sido nos últimos 2 anos. Estou enganado? Não, não, Sara, tem toda a razão. Mas eu já tenho dito o seguinte, e repito, e mais uma vez tem a ver com o representante da República, estar na região, ser alguém que está no terreno. Nas crises, sobretudo na crise de 24, embora as duas começaram, são todas de 24, embora no fim de 2024 continuou para 2025, mas na primeira crise eu tive situações muito complicadas, decisões muito difíceis, e eu tenho que aí dizer uma palavra em relação ao anterior Presidente da República, ao professor Marcelo Rebelo de Sousa, com quem falei nessa altura sobre a crise, e ele disse-me: a decisão é sua e eu respeito a sua decisão. Até porque ele disse na altura que não tinha nenhuma decisão pré-tomada, que é para saber se dissolvia ou não dissolvia a Assembleia. E eu tive que tomar uma decisão em manter o governo em gestão até a decisão do Sr. Presidente da República ou nomear um outro governo. E devo dizer-lhe que essa foi talvez a decisão mais difícil que eu tomei durante a minha
estaria como representante da República. E visto a esta distância, acertava. Outros dirão, eu fiz aquilo que entendia que a minha consciência me impunha. Ponderei todos os factos, tive tempo para estudar a situação, por ponderar todos os fatores, sofri pressões várias, não vou, como digo, a história dirá sobre isso, é muito cedo para se fazer história nesta área. Mas pode ser se essas pressões foram partidárias ou de outro nível? Não foram sobretudo partidárias. Mas, como digo, eu não queria elaborar muito sobre isto. O tempo dirá. Temos tempo. A história não se faz no momento. A história precisa de distância. E espero que a distância me venha a julgar nessa área. Portanto, lá está, antes de ser representante da República, tinha uma longa carreira ligada ao direito, à justiça, nomeadamente, não só, mas nomeadamente no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Eu, na preparação desta conversa, uma das questões que ocorreram foi o que é mais difícil? O dia a dia, no dia a dia, é estar no Tribunal Europeu, dos Direitos do Homem, tomar decisões lá, ou ser representante da República. E lá está, como a conversa, apesar de ser formal e para ser publicado, mas permite-me a expressão aturar o dia a dia, aqui que estou representante da República. O Não, que é não, mais difícil? não, O que é mais muito. o que é que Não, vamos lá motivou ver. mais? O representante da República, como lhe disse há pouco, descontando as nomeações do governo que acontecem de quando em vez, é acompanhar o dia a dia da produção legislativa e das normas regulamentares. Desculpa interrompê-lo, mas está a ser um pouco benevolente, porque eu vejo muitas vezes, via na sua agenda, por exemplo, pedidos de instituições ou de pessoas para se reunirem consigo, que institucionalmente não era obrigado a receber, mas eu penso que, não vou dizer de bondade, por uma questão de cordialidade, até as recebia e eu via, também tinha esse aspecto. Sim, mas como digo, isso faz parte, digamos, dos meus deveres protocolares, digamos assim. E eu sempre que me pediram uma audiência de pessoas, de instituições, de partidos, quer eles estejam representados na Assembleia, quer não estejam representados na Assembleia, eu sempre os recebi. Portanto, mas isso, como digo, isso é o meu dia a dia, isso não me custava muito. O que me custava muitas vezes era, quando recebia um diploma da Assembleia Legislativa, normalmente da Assembleia Legislativa, ver se num curto espaço, são 8 dias, entre o momento em que recebo e o momento em que tenho que apresentar um requerimento do Tribunal Constitucional, saber se devo ir ou não devo ir ao Tribunal Constitucional. Portanto, tenho que decidir se devo ir, pois tenho que elaborar uma petição ao Tribunal Constitucional. Tudo isto é feito, tem de ser decidido e elaborada a petição ao Tribunal Constitucional. Esses momentos são momentos muito difíceis e muito complicados. Mas já me aconteceu, ainda no meu, talvez, no meu primeiro mandato, em que na mesma semana eu tive que decidir e mandei dois diplomas para o Tribunal Constitucional. Portanto, esses são os momentos de maior pressão que vivemos, eu e o meu gabinete. E não são fáceis, não são fáceis. Em relação ao governo, devo dizer que durante os 15 anos do meu mandato, só agora, finalmente, no fim no meu último ano, é que recusei um diploma vindo do governo. Então, até aí tinha aceito, até porque havia, digamos, uma relação informal que me permitia evitar devoluções, etc, etc. Portanto, agora, no Tribunal Europeu, aí a situação era completamente diferente. Primeiro, não decidia sozinho. Era sempre um colégio, ou um colégio de 7 ou um colégio de 17. Isso dá-nos algum conforto. De vez em quando lá tínhamos que fazer uma opinião dissidente, porque não concordávamos com os outros, mas em princípio a regra era que a gente conseguia uma maioria sólida para decidir. Mas de vez em quando também tínhamos decisões que tínhamos que
tomar sozinhos, sobretudo quando queríamos. Nós não concordávamos, estando num colégio a decidir. Quando não se concorda com a maioria, há sempre aquela dúvida de quem é que vai com o passo certo, não é? Sou, sou eu ou são os outros? Sim, sim, sim. Aí é difícil. Mas no Tribunal Europeu eu tive algumas situações, digamos, que me marcaram. Fui 5 ou 6 vezes à Turquia para estudar o problema turco e fui precisamente numa ida à Turquia, que nada a ver com os curdos, que eu talvez tenha tido a sensação mais forte enquanto juiz do tribunal. E agora conto rapidamente. Era alguém que estava preso e que se queixava que não tinha condições para estar preso porque tinha feito uma greve da fome e estava, digamos, tinha ficado com doenças derivadas da greve da fome e que não tinha condições para estar preso. E nós decidimos, o tribunal decidiu enviar uma pequena delegação para ouvir não só essas pessoas que estavam presas, mas sobretudo as outras, que no fundo era um pequeno partido de extrema-esquerda que tinha feito greve da fome, os que estavam, entretanto, em liberdade. E aí eram jovens, a maior parte deles com menos de 30 anos, nós ouvimos, os que estavam presos estavam melhores do que estavam cá fora. Os que estavam cá fora tinham sido atingidos por uma doença que tem um nome complicado, que é o Wernicke-Korsakoff, que tem a ver com problemas neurológicos, e eles não conseguiam articular uma frase, tinham imensa dificuldade em andar, e foi para nós penoso ouvir essas pessoas como testemunhas dos seus camaradas que estavam na prisão. Foi talvez a situação mais tocante que eu tive. Ver como é que as ideias das pessoas as podem levar a situações extremas. Isto leva-me a uma das últimas questões, que é, fala-se muito, e isto cruza-se com as suas funções, quer como representante da República, eventualmente também no Tribunal Europeu, fala-se muito do direito da justiça a interferir na política ou da judicialização da política. Acha que isto tem acontecido e, se sim, que perigos é que pode trazer à vida em comunidade? Bem, eu diria, eu não gosto muito de falar de problemas da justiça, em particular, jamais, porque eu sou magistrado, sou juiz do Supremo Tribunal de Justiça jubilado, mas, portanto, tenho os mesmos deveres e os mesmos direitos como se estivesse no ativo, e, portanto, o meu estatuto não me permite falar de casos concretos, mas, de um modo geral, eu posso dizer que em Portugal não se pode falar de uma judicialização da política. Nós estamos em Itália, no tempo das Mani Politi, mas em Portugal penso que não chegamos aí, nem espero que não se chegue aí. Evidentemente que há políticos que são julgados, mas são julgados como cidadãos comuns. Portanto, não penso que se possa falar de uma judicialização da política. Uhum. Eu só pedia para encerrarmos essa nossa conversa, que se me deixasse uma ideia para o futuro, um desejo para o futuro da Madeira, algo que ainda não se concretizou, ou um sonho que gostasse de ver concretizado nesta região que também é sua, independentemente de viver cá ou não. Bem, o meu sonho é acreditar que nós temos todas as possibilidades para sermos felizes. Acreditar em nós, nos nossos jovens, naqueles menos jovens, mas continuam ativos e a pensar a Madeira e a amar a Madeira. Madeira é Porto Santo. Uhum. Isso é o meu sonho e espero que ele se concretize. Uhum. Muito obrigado por ter aceitado colaborar connosco e por esta agradabilíssima conversa. Muito Muito obrigado. obrigado, eu é que sou obrigado. Muito